Olá, boa tarde para você. Esta é a TV Câmara de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo ao programa Ordem do Dia. Aqui a gente discute com nossos convidados temas atuais de interesse da população. Hoje o nosso assunto é a crise política que o Brasil atravessa. E para o nosso bate-papo, nós convidamos o vereador Dr. José Laerte, do PSDB. Bem-vindo. Também o vereador Wanderson Castelar, do PT. Bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Bom, a situação é preocupante no país. A prisão de políticos, empresários se tornou rotina na imprensa por conta das denúncias de corrupção na Petrobras. Parte da população foi às ruas para se manifestar. A pressão popular aumentou. Os reflexos acabaram afetando a economia. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver. A crise política e a baixa dos commodities no mercado internacional afetaram o Brasil de diversas formas. Com a economia estagnada, desemprego em alta e pouca credibilidade dos investidores, o país passa por um momento delicado e preocupante. A corrupção, que se tornou uma notícia diária, deixou a população revoltada. A insatisfação aumentou ainda mais após a Operação Lava Jato desvendar um esquema de desvio de recursos da Petrobras para favorecer políticos e grupos aliados. Então as pessoas ficam desacreditadas, não confiam, não acreditam. Porque sai um, entra outro e faz a mesma coisa. Deixa muito chateado pela crise que a gente está. O Brasil acho que não vai para frente assim, desse jeito que está, não. Acho que todo país ele passa por um apogeu econômico, mas depois vem uma crise e agora é a vez do Brasil. Políticos envolvidos em esquemas fraudulentos, parlamentares recebendo propina e a insatisfação de parte dos brasileiros fizeram aumentar a pressão popular pela queda da presidente Dilma Rousseff, do PT. Dilma foi afastada no dia 12 de maio, após votação no Senado, por suspeita de ter cometido crime de responsabilidade fiscal. O vice, Michel Temer, do PMDB, assumiu o posto, mas ainda não conseguiu alcançar um índice satisfatório de aprovação nessas primeiras semanas de governo, sendo obrigado a trocar de ministros por 2 vezes. Enquanto o país é reerguido, a dúvida é uma só: até quando a crise vai existir? A gente não tem como determinar um prazo para fim disso, se a gente tiver como exemplo o cenário internacional. Houve em outros países casos similares. Por exemplo, na Itália, no início dos anos 90, houve a Operação Mãos Limpas, que na verdade pegou esquemas de financiamento ilegal dos principais partidos da época, que eram o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão. Em alguma medida, aquele processo foi abrindo novas frentes de investigação, a tal ponto que em algum momento a sociedade italiana estava clamando para ele parar, porque senão o país não tinha como dar os passos seguintes em direção a novos governos ou novas possibilidades. Ou seja, talvez o grande indutor de imprevisibilidade na atual crise brasileira não é só a questão econômica, já passamos por muitas crises econômicas, não é só a crise política, já passamos por muitas crises políticas, é que há um fato novo: até onde irão essas investigações e quem elas podem pegar implica um grau de imprevisibilidade no parlamento, no sistema partidário, que impede que qualquer um, em sã consciência nesse momento, possa dizer claramente qual que é o momento em que a gente pode dar o passo adiante. Em Juiz de Fora, a crise também deixou sua marca. Sem recursos, o governo federal diminuiu os repasses e muitas obras não puderam sair do papel. O reflexo mais preocupante envolve o crescimento do desemprego, já que mais de 4.800 postos de trabalho foram fechados este ano na cidade. No final dos anos 90, tivemos uma crise que tinha um índice de desemprego ainda maior do que esse. Se a gente pegar o iníciozinho dos anos 2000, o índice de inflação era maior do que o atual. Nada disso foi um impeditivo para que em algum momento a gente fizesse a reversão. Não será novamente. Bem ou mal, hoje o país já dispõe de um colchão de políticas de segurança social, por exemplo, Bolsa Família, por exemplo, condições objetivas de o seguro-desemprego cobrir mais gente do que cobriu no passado, um nível maior de formalização do trabalho do que tivemos em momentos anteriores. Portanto, há condições objetivas de que a gente supere essa crise como superamos todas as outras que antecederam a essa. Bom, gente, vamos começar então falando como é que vocês avaliam essa crise, esse momento que o Brasil está atravessando. Bem, permite Castelar falar primeiro. Eu tenho acompanhado, né? Acho que todo mundo que tem qualquer envolvimento com a política acompanha isso com interesse, mesmo um cidadão comum. Eu acho que, de fato, a crise é muito grave, né? Nós precisávamos que no Congresso houvesse algumas lideranças para, nesse momento difícil, chamar para si a responsabilidade, não é? Para poder fazer, de fato, o que tem que ser feito. Infelizmente, nós não temos tido no Congresso uma liderança que pudesse dar o rumo para essa crise toda, né? Nós tivemos a presidente
praticamente afastada. Eu acho que ela não tinha mais a liderança para poder também reverter esse processo. Assumiu o vice-presidente que não é o líder do país, né? A própria população não reconhece nele essa liderança. Então, acho que o caminho é um caminho muito difícil, né? Falta liderança no Congresso, os nomes que poderiam assumir essa liderança, né? Não estão assumindo esse papel, e um governo enfraquecido, que é o governo interino, enfraquecido, na minha opinião, tendo nomeado ministros, tendo que exonerá-los por problemas. Quer dizer, acho que a situação é muito complexa. Eu não sei se o Castelar partilha desse ponto de vista, né? Como é que você avalia, Castelar? Não tenha dúvida. Nós estamos vivendo, de fato, uma crise aguda, né? Porque ela afeta muito o sistema de representação, né? Ao mesmo tempo que nós temos crise econômica que, de alguma forma, aumenta a instabilidade, né? E a credulidade da população nas instituições, né? Então, de fato, isso que o meu colega aborda, a necessidade de lideranças com capacidade de articulação e de diálogo, né? Que é muito do aprofundamento da crise, está na falta de entendimento, ou da busca do entendimento entre os principais partidos, né? O eixo partidário brasileiro é PT, PMDB e PSDB. E esses partidos entraram numa disputa e, ao mesmo tempo, num processo tão belicoso entre si, né, que, em vez de buscar um entendimento, eles aumentaram o desentendimento, e os problemas vão se agravando no rastro dessa falta de visão adequada para a superação dessa crise, que tem raízes, né? Aí também dizer que é só a falta de diálogo, eu acho que a gente ficaria apenas na superfície do processo. Quais seriam as raízes? O processo eleitoral brasileiro, que faz com que os partidos busquem o financiamento privado a todo custo, né? E agora nós estamos vendo qual é o custo dessa busca que se faz. E eleições cada vez mais caras, né, Castelar? Sim, sim. Hoje os políticos, para se elegerem, gastam fortunas, né? Exato. É um processo que se abriu com a redemocratização, que se aprofundou com o processo de privatização, porque o Estado passou a ter uma relação mais íntima, eu diria, no mau sentido até, com grandes corporações. E isso vai carregando recursos para esse processo político eleitoral cada vez mais competitivo, né? Polarizado por PT e PMDB, né? Ou, melhor dizendo, PT, PSDB, o PMDB servindo ali de fiel da balança, mas também com protagonismo, como a gente pode observar, né? E um figurino de presidencialismo que induz também a crise, né? Até então, as crises vinham sendo debeladas com alguma facilidade. Mas esse presidencialismo de coabitação, porque isso não é coalizão, né? Os partidos são chamados a habitar conjuntamente, né, o governo, mas a crise demonstrou que essa forma de presidencialismo, ela também promove a crise, ela sustenta, né? Ela alimenta e prolonga a crise política da forma como nós estamos vendo. Bom, a gente vai dar então um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre a crise política. Você não pode perder.